esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados no silêncio, rezemos ao Senhor. Invoquemos o auxílio do Espírito Santo para nos fazer ajudar a compreender, tudo que essa palavra hoje revela para nós. Supliquemos a ajuda do Espírito. Amém. Queridas irmãs e irmãos, reunidos, o Senhor nos dirige a sua palavra, que chamou-nos a ter uma fé firme, uma fé com uma autoridade tão grande, que mesmo pequenina como um grão de mostarda, é capaz de realizar coisas prodigiosas. Uma fé que transforma a gente em servas e servos, que depois da gente ter feito tudo, a gente diz: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. No dia da profissão solene do Frei Edgar, um dos ritos que depois se repete na ordenação é prostrar diante do altar, não é isso? Enquanto a igreja canta a ladainha dos santos e dos mártires, invocando a Deus para que eu transforme nesse servo inútil, que se rebaixa, que prostra-se, como o leproso domingo passado que atirou-se aos pés do Senhor para agradecer. É bom a gente contemplar a ação de Deus na vida da gente pelo testemunho do Frei Edgar, que já está há 9 anos no seminário, vai ficar mais 3. Significa que a igreja, para formar um padre, são 12 anos. Não é assim: vem aqui, lê a Bíblia, ou comete o crime, vai para a cadeia, vira crente e vira pastor. Não. O caminho é mais duro, 12 anos de preparação. Tomara que ele decida ordenar aqui, porque essa igreja cabe muita gente, e quem sabe a ordenação dele vai ser aqui nessa igreja, e a primeira missa seguramente, né, Frei? A palavra de Deus chama, pelos lábios de Jesus, a ter uma fé que transforma a gente em serva e servo, que tem coragem de se declarar inútil
que tem coragem, como o samaritano leproso que prostrou-se aos pés do Senhor e agradeceu. A fé transforma a gente em servo. A fé transforma a gente em pessoas agradecidas. Mas a fé transforma-nos em homens e mulheres em estado permanente de oração. Hoje a palavra de Deus fala isso para nós. Ser homem e mulher da oração. E a gente pode perguntar, mas o que é a oração? O que é rezar? Como rezar? Tomem comigo o Evangelho. Vamos lá. Lucas, capítulo 18, versículos 1 até o versículo 8. Caminhamos já para o final do Evangelho. E Jesus agora já fala da sua segunda vinda, da sua próxima vinda. E como é que nós devemos viver aqui? Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola. Uma historinha, crianças. Uma parábola. Parábolas geralmente são histórias vivas. Quando você escuta uma parábola, e que a pessoa que conta a parábola vai falando dos personagens, você também entra na história através dos personagens. É isso que faz uma parábola ser parábola. A característica própria da parábola é que ela é história viva. Você faz parte dela através dos personagens. Vamos ver os personagens da historinha, da parábola. Contou aos discípulos uma parábola para quê? Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Rezar sempre e nunca desistir. Seja mais firme. Rezar sempre e nunca desistir. Ainda que rezando, você não veja as coisas ficarem do jeito que você quer. A oração não é caderneta de poupança, não é investimento que você tira o extrato a cada semana para ver o rendimento. A oração você reza sempre e nunca desiste, ainda que você tire o extrato para ver o resultado e não veja resultado. A oração é um dom que Deus nos deu, uma graça de poder estabelecer uma comunicação com Ele. Mas o que eu devo querer da minha vida de oração? Nós, infelizmente, aqui no Ocidente, aprendemos que oração é uma ferramenta para conseguir de Deus o que a gente quer. Eu não vou dizer que isso é mentira, mas eu vou dizer que isso é um conceito imperfeito de oração. É isso, mas isso é só 0,4, 0,5% do que é oração. Oração é muito mais do que algo que você faz, exercita para conseguir de Deus o que você quer. O que eu devo querer da oração? O que é que Deus quer de mim quando eu rezo? Vamos ver? Primeiro, Ele quer que eu reze sempre e nunca desista. Primeira coisa é essa. Vamos. Versículo 2. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Então, temer a Deus e respeitar as pessoas é o primeiro critério da oração. Numa cidade havia um juiz. Jesus está contando uma história para ensinar a gente a rezar, sempre sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Versículo 3. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, versículo 4, o juiz se recusou. Por fim ele pensou, leia: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Para lá. Pela segunda vez, Jesus contando uma parábola para ensinar a gente a rezar sem cessar e nunca desistir, ele fala de um personagem
que não teme a Deus e não respeita homem algum. Primeiro critério da oração: rezar sempre. Segundo critério: nunca desistir. Terceiro critério para rezar: temer a Deus. Tem gente que reza e não teme a Deus. Até porque tem gente que reza e acredita que a oração que ele faz é tão poderosa, porque a oração que ele faz é acompanhada de jejum, de sacrifício, de dízimo e de oferta, que a reza dele tem tanta autoridade que ele chega diante de Deus e diz: presta atenção, Senhor, no que eu estou fazendo. E tem padre e pastor que ensina as pessoas a rezarem assim. Ainda diz: traz sua oferta que eu vou bradar diante de Deus para que Ele te faça o que você está pedindo. Não tem gente assim? Tem um monte de pregadores enganando as pessoas com isso. Quando a gente reza sempre, sem nunca desistir, primeiro critério é temer a Deus. Temer a Deus significa reconhecer a grandeza dele e a pequenez minha. Isso é que é temer. O conceito de temer não é ter medo, mas é ter compreensão da grandeza de Deus e da pequenez minha. Essa é a ideia muito boa para temer. Quarta característica da oração: a primeira, rezar sempre. A segunda, nunca desistir. A terceira, temer a Deus. A quarta característica da oração: respeitar as pessoas. Se você não respeita as pessoas, você pode rezar até seu joelho arrancar os pedaços. Se você não respeita as pessoas, é um critério fundamental da oração. E não adianta você dizer assim: mas tem gente que não merece respeito. O respeito geralmente não é algo que a gente dá a quem a gente acha que merece. Um teólogo católico, grande teólogo da ética, da moral cristã, ele dizia que na vida cristã tem 3 critérios para a convivência cristã. Ou você ama, que é o critério mais importante, ou você respeita. Você não precisa amar, mas respeita. Se você não der conta de amar, se você não der conta de respeitar, dizia o teólogo, ou você cai fora, vai para longe. Ou ama, ou respeita, ou se afasta. Mas não dá para ser cristão sem respeito. O ideal é o amor, mas até que o amor seja consolidado no seu coração, no processo de transformação que torna você capaz de amar os inimigos e rezar por aqueles que te perseguem, Mateus 5, até que a obra de Deus se realize em você e transforme em você alguém que reza pelos inimigos, que ama os inimigos e reza por quem te persegue, ou você ama, ou você respeita, ou você mantém a distância. 4 regrinhas para a vida de oração: rezar sempre, nunca desistir, temer a Deus, respeitar as pessoas. É bom, inclusive, cada um de nós, todo dia antes de rezar, começar sempre com a oração dizendo: Senhor, perdão por todas as vezes que eu desrespeitei alguma criatura, merecendo ou não merecendo, mas perdão. Mas tem uma outra característica da oração, a quinta: a viúva, símbolo da fragilidade. Se o juiz é símbolo da arrogância, da prepotência, não teme a Deus, não respeita ninguém, na verdade ele é um juiz que nem justiça faz. Porque como é que um juiz não respeita ninguém? Não é? Semana passada nós vimos um monte de juízes no Brasil afora, e a gente sabe disso faz tempo, não precisa nem passar na televisão, que cobra 70 mil, 150 mil, para dar um habeas corpus, para tirar uma autoridade dessas importantes da cadeia. Tá sim, não tá não? 70 mil, 50 mil, negociando assim no zap zap. O juiz é o oposto da viúva frágil. A viúva chegava ao juiz constantemente e dizia, a viúva insistia, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. A parábola não conta que adversário era esse e por que era adversário. A gente pode pensar um monte de possibilidades. Por exemplo,
uma viúva que tinha lá uma roça, um sítio, que ela plantava as coisas, criava os cabritos, os carneiros. Morre o marido, os filhos, frágil, com o menino pequeno. O vizinho vem, muda a cerca e toma metade da propriedade dela. Isso era o tipo de problema que era muito comum no período bíblico. Hoje em dia também. Outro tipo de tirar do outro o que é do outro. Ela clamava: faze-me justiça contra o meu adversário, o juiz. Vamos lá? Versículo 6. Desculpe. 5. Versículo 5. O juiz disse assim, vamos ao 4 até o final do 5. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou, leia: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Ele faz justiça para ficar livre de aborrecimento e de agressão. Ele não faz justiça por senso de justiça. Hoje Jesus acrescentaria que o juiz faria justiça para não ser aborrecido, para não ser agredido, ou faria justiça também para ganhar 70 mil, 150 mil, como os juízes do Brasil dando habeas corpus, não é? Antes que ela venha agredir-me. Tem gente que pensa que Deus atende a ela pelo tamanho do berro e do grito que ela dirige a Deus. Tem muitas pessoas que rezam a Deus sem nenhuma fé. Elas se dirigem a Deus como se Ele fosse um juiz injusto. Tem pessoas que conversam e dirigem a Deus uma palavra blasfemando contra Deus, não reconhecendo a autoridade de Deus e dizendo: Senhor, olha o que eu já fiz, olha o que eu sofri, será que o Senhor não vê? Versículo 6. E o Senhor acrescentou. Toda a igreja, bem forte: escutai o que diz este juiz injusto. Presta atenção que para entender o que é oração, Jesus está falando que a gente tem que escutar o juiz. O que ele diz? O que ele disse? Esta viúva está me aborrecendo, eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, eu vou fazer justiça para que ela não me agrida. Então, para continuar rezando a partir de hoje, você tem que parar de agredir Deus, como a viúva era uma ameaça para o juiz. Você tem que parar de aborrecer Deus. Oração não é teimosia, não é aborrecimento. Oração não é resultado da força de argumento seu que convence e muda a opinião de Deus. Muitos de nós rezamos ignorando tudo que Deus já fez por nós. Nós rezamos e pedimos a Deus como se Ele não tivesse noção do que a gente estivesse passando. Não tem a menor possibilidade de você entender o que é a oração. Versículo 7, sem o que vem. Leia. Crianças, vamos? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Estende a sua mão aqui para a cruz de Jesus e diga comigo: Jesus, a partir de hoje, eu não posso mais elevar minhas mãos para os céus, em oração, achando que Deus me faz esperar, demore em me atender. Jesus, na cruz, o Senhor, com todo o sofrimento, dirigiu ao Pai a oração mais importante, entregou sua vida nas mãos do Pai, derramou seu sangue para nos salvar. Amém. Irmão, a partir de hoje, sempre que você estiver passando por tribulação, sempre que você se sentir frágil, debilitado na oração, na fraqueza espiritual, sem força na fé, a partir de hoje, olhe para a cruz e entenda que o Senhor não te faz esperar.
antes de você nascer, há 2000 anos atrás, Ele já entregou sua vida na cruz, para dirigir a Deus uma prece por você, e dar a você o que você jamais conseguiria pelos seus méritos e preces: a salvação, o perdão dos pecados. A oração, olhe para a cruz. Eu vou até chegar essa cruz para frente, porque o Papa Bento disse que quando a gente escuta falar de justiça, nós temos que olhar para a cruz e entender que a justiça do céu, a justiça de Deus, é diferente da justiça do mundo. A justiça do mundo, diz o Papa Bento, nosso Papa Emérito, a justiça do mundo é devolver para a viúva o que é de direito dela, e que alguém, o adversário, roubou dela. Isso é justiça no mundo. A justiça na cruz não é devolver para você o que é seu, mas é dar a você o que nunca seria seu. O Papa diz assim: o amor da cruz me faz dar a você mais do que justiça. Justiça é eu lutar para devolver a você o que é seu. Amor, para quem conhece Jesus, é eu dar a você o que é meu. Tem diferença? Na cruz, Jesus não deu a você o que era seu, Jesus deu a você o que você perdeu. No juiz e na justiça do Brasil, 80% dos advogados no Brasil são bons advogados, porque são capazes de estudar a lei brasileira, que é complicada demais, e descobrir na lei brasileira as brechas da lei. A gente fala assim, a lei diz isso, mas tem aquelas brechas, não é? Pelas quais você consegue montar um processo, um monte de prova, inclusive prova falsa, que pela brecha da lei você consegue ser inocentado ou receber o que falsamente não é seu. Os habeas corpus são isso, né? Pagos. Na justiça do mundo, você arruma prova falsa para te inocentar. Na justiça da cruz, você não chama advogado, senão o Espírito Santo, o Paráclito, e você vai diante da cruz com o processo seu que há contra você, e diante da cruz você confessa que você errou e pecou. Na cruz, você traz o processo que existia contra você, e o Senhor prega esse processo e cancela a dívida sua, apagando com o sangue dele. Dê uma salva de palmas para Jesus e reage. Na cruz, no mundo, você tem que contar com a mentira e a picaretagem dos processos e da justiça iníqua. Até o símbolo da justiça do mundo é a deusa cega. Na cruz não, é um Deus que lá do céu vê nossos pecados, e que aqui no altar Ele fecha os olhos e derrama o sangue dele para apagar nossos pecados. Então, quando Jesus fala da oração, nós temos que acreditar, quando dirigimos nossa prece a Deus, nós temos que contemplar Jesus na cruz, e na cruz Ele apresentando ao Pai a grande oração em favor de você. Aquela, quando Jesus expirou, soltou o ar do pulmão e morreu, o véu do templo se rasgou em 3 partes, não foi? Quando Jesus, no alto da cruz, experimentando toda essa crueldade, Ele eleva o olhar para o Pai e diz: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Jesus apresenta ao Pai, por você, uma oração que a partir do dia em que Jesus morreu na cruz, você nunca mais pode dizer que Deus não te ouve e não te atende e te faz esperar, porque Ele deu a você o que você não merecia
antes de você pedir. O problema, irmã, irmão, é o que vem. Vamos ver? Leia o versículo 8 até o fim. Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Deus faz justiça bem Depressa. Olhe para a cruz. Diga comigo. Com uma palavra. Com uma palavra. Com um expirar. Com um expirar. Com uma gota de sangue caindo. Com uma gota de sangue. A justiça de Deus foi feita. A justiça de Deus. Ele não me deixa esperar. Ele não me deixa esperar. É bem depressa. É bem depressa. Quando você rezar, mentalize e visualize o sangue de Jesus caindo. A velocidade do sangue caindo. É depressa que o Senhor te atende. Leia o que vem. Crianças, vamos vencer a agitação aí. Vamos lá? Não deixa o calor tirar vocês da palavra não. Vamos lá, criançada? Toda a igreja. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Por que Jesus fala isso falando sobre oração? Porque você começa a rezar. Bom, primeiro, tem muita gente católica, cristão, que passa a vida inteira na vadiagem. A hora que as coisas apertam, que não pode contar mais com os pistolões, aí corre atrás da igreja querendo que, fazendo um propósito que eu vou organizar minha vida, vou viver a minha vida do jeito que Deus quer, mas eu quero que Deus me dê uma bênção e resolva os problemas meus. Isso existe? Não é assim não, compadre. Tem muita gente na igreja que diz que é cristão, mas quando vem a tribulação, a primeira coisa que ela joga fora é a fé. Até porque aparece um pastor, de madrugada, na insônia dela, falando assim: se você está sofrendo, pare de sofrer, vem para essa igreja. Aqui nós vamos fazer o desafio com Deus. Traz o seu dízimo, a sua oferta, que eu vou fazer o desafio com Deus. Dizem isso ou não? Tem muitas pessoas que a primeira coisa que elas jogam fora, já nem rezam muito bem, e quando vem a tribulação elas jogam fora a fé. Jesus falou da importância de rezar sempre, sem nunca desistir, e ele diz: será que o Filho do Homem, quando voltar, ainda vai encontrar fé sobre a terra? Para que é que a gente reza? Qual o papel da oração? No Antigo Testamento, a oração, como a primeira leitura, era Moisés com os braços erguidos, rezando até Ur, e Arão segurando o braço dele, botando ele numa pedra, segurando o braço, para Josué conseguir a guerra. É estranho a gente terminar falando. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você não vai sair da igreja hoje pensando que o Senhor vai passar a espada na goela dos seus inimigos e adversários, não. Hoje é outra regra. Hoje os inimigos e os adversários que o Senhor passa a fio de espada deles, não é um colega de trabalho, um vizinho, um genro, uma nora que te perturba, uma sogra que te inferniza, não. Hoje os inimigos que o Senhor derrota a fio de espada são os pecados que estão encravados na sua alma e no seu coração, que não torna você capaz de transformar o coração de gente ruim que está na sua casa, na sua família e no seu trabalho. O inimigo hoje é outro. O do Antigo Testamento eram pessoas. Hoje o inimigo mora aqui, dentro de mim. Pega a segunda leitura. Carta de Paulo a Timóteo. Já lhes falei. Timóteo era um padrezinho empolgado, um presbítero, que, como o Frei Edgar, conheceu o Evangelho desde pequeno. Paulo deu grande catequese para ele, deixou Timóteo coordenando uma comunidade. Oi, crianças, depois vocês brincam, olha aqui, isso é importante. Timóteo era um jovem, líder da igreja. Paulo pregou o Evangelho e foi embora pregar em outras regiões, e em outras regiões ele foi preso, ele está na cadeia. Alguém escreve uma carta para Paulo dizendo: Paulo, pena que você está na cadeia, porque nossa comunidade aqui está morrendo. Porque Timóteo, aquele jovem que você deixou como padre aqui na nossa paróquia,
as dificuldades, as tribulações, as confusões que tem aqui, o povo custoso que tem aqui na paróquia desanimou Timóteo. Timóteo está abandonando a vida de padre. Paulo está na cadeia, acorrentado, algemado, aguardando a sentença em que ele será decapitado. Ele escreve a Timóteo dando uma bronca enorme, dizendo: rapaz, quem está preso sou eu, quem vai morrer sou eu, você é um rapaz, um jovem, rapaz, reage. Vocês jovens que se sentem desanimados, leia comigo, se coloque no lugar de Timóteo, leia comigo. Quem tiver aí meio arriado na fé, escuta Paulo dizendo para você, leia: caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Espera lá. Permanece firme naquilo que você aprendeu e aceitou como verdade. Nós não temos firmeza. Quando a tribulação vem, a gente joga fora a fé, a vida de oração. Timóteo estava querendo deixar de ser padre, deixar a igreja, deixar tudo por causa das dificuldades. Caríssimo, permanece firme naquilo que você aprendeu e aceitou como verdade. Continua. Tu sabes de quem o aprendeste. Será? Você sabe de quem é que você aprendeu o que você crê? Hoje em dia, quem dá catequese, quem instrui muitas pessoas na igreja é o Zap Zap, aqueles videozinhos, aquelas mensagenzinhas. Aí a pessoa vai conversar com a gente e fala assim: padre, eu vi uma coisa tão bonita, não sei quem me mandou, não sei quem fez, não sei como é que é, não sei onde é que eu achei estranho, mas tinha uma palavra bonita. Paulo diz: não, você precisa saber de quem você aprendeu as coisas. Você precisa ter segurança com a fonte da sua fé, a fonte da sua doutrina. Não é qualquer trem que enfiar em você, na sua goela, que você acredita, não. Timóteo, continua. Versículo 15. Desde a infância conheces as sagradas escrituras. Crianças, olhem para cá. Crianças, olhem para cá. Crianças, foi dia de vocês esses dias. Estenda a mão aqui para a Sagrada Escritura. Crianças, a gente fala com criança, eles não sabem quem é criança, porque os meninos hoje com 9 anos, eles acham que são rapaz e moça. É um diacho, é uma praga. Até 12 anos, meninas e meninos, estendam a mão aqui. Diga comigo: Senhor Jesus, desde criança, me ajude a conhecer as Escrituras. Ajuda-me, Senhor. Sabe que uma das coisas mais difíceis de lidar com jovem, se a gente faz encontro de jovem na paróquia, vem menina e menino de 8, 9 anos, 10 anos, eles fazem inscrição achando que é rapaz e moça. Se o padre fala criança, levanta a mão, os rapazinhos aí pensam que já é homem, velho. Desde criança conheces as Escrituras. Leia as Sagradas Escrituras. Para que você conhece a Escritura? Para que serve a Sagrada Escritura? Para que serve a Bíblia? Olhe para cá. Não é para a hora que você está aperreado com os problemas, você chega lá e, como se fosse um tira-sorte de uma ledeira de carta, de uma macumbeira que joga os búzios, de um feiticeiro, de uma cigana que tira assim: vamos ver, o que o Senhor tem a falar para mim? Aí você pega uma palavra assim: e o Senhor ajudou Josué derrotar os inimigos a fio de espada. Amém, glória a Deus. A Bíblia não é para isso não. Para que serve a Bíblia? Leia comigo. Elas têm o poder. Para lá. Repita comigo. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. A Bíblia tem poder. A Bíblia tem poder. De quê? Vamos ver? Para que serve a Bíblia? Elas têm o poder, primeiro, leia, de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé. Olhe para cá. Você abre a Bíblia para rezar. Você vem à missa. Você chega aqui com todos os problemas que você tem que enfrentar amanhã, segunda-feira brava. Nesse calorão do diacho que te esgota. Para que é que você reza? O que você tem que encontrar na Bíblia? O que você tem que encontrar na Bíblia mais importante? A sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas padre, eu não quero salvação.
Salvação é a minha alma ir para o céu. O que eu quero é que o Senhor me abençoe, abençoe meu casamento que está com dificuldade, abençoe meu emprego que está com dificuldade. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, elas estão com o relógio delas, não é com horário de verão, adiantado ou atrasado não. Elas estão apontando para Deus dizendo: oh, cadê minha graça? E Deus fala, as escrituras é para te dar sabedoria, para conduzir você à salvação que vem de Cristo Jesus. O centro da palavra é a salvação que vem de Cristo Jesus. Leia comigo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para você abrir a Bíblia e fazer uma reza poderosa e conseguir o que você quer? Tire isso que os falsos pregadores e o demônio pôs na sua cabeça. A Bíblia não é para você abrir, rezar e conseguir o que você quer. A Bíblia tem poder. A Bíblia, ela é útil. Para quê? Para ensinar. Para ensinar. Crianças, você reza para que a palavra de Deus te ensine. Para que mais? Para argumentar. A Bíblia argumenta com você e você argumenta com a Bíblia. Que mais? Para corrigir. Quando você lê a Bíblia, ela te corrige. Quando você lê a Bíblia, ela te corrige. Por isso que tem muita gente sem vergonha que não gosta da Bíblia, porque tem medo da palavra de Deus dizer: deixe de ser preguiçoso, deixe de ser sem vergonha, deixe de ser adúltero, deixe de ser picareta, deixe de ser fofoqueiro, deixe de ser desonesto, deixa de ser. Ela te corrige. A Bíblia põe o dedo no nariz e na ferida nossa. Ela argumenta, ela ensina, ela corrige. Continua. Para educar na justiça. A Bíblia, diga comigo, a Bíblia me educa na justiça. Me educa na justiça. Não a justiça do mundo. Não a justiça do mundo. Mas a justiça da cruz. Mas a justiça da cruz. Bonito, né? Mas olha o argumento que vem agora. Crianças, esposas e esposos, jovens, escute agora o versículo 17. Para que é que a Bíblia ensina, argumenta, corrige, educa na justiça? Para que é? Leia. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Opa! Quando eu leio a Bíblia vai tirando de mim as imperfeições. Rezar a palavra de Deus, ela me torna um homem e uma mulher perfeitos. Leia. E qualificado para toda boa obra. A Bíblia, repita comigo, a Bíblia, não passa a página ainda não, pera lá. A Bíblia me qualifica para toda boa obra. Não tem nenhuma coisa boa que eu possa dizer que não dou conta, que não sei, que não sou capaz, porque a palavra me qualifica. Hoje de manhã tinha uma irmã nossa na comunidade com muita dificuldade de perdoar o esposo. E eu tenho brigado com os dois, com o casal, para eles se perdoarem por alguma dificuldade que passaram. E hoje eu disse assim: olha, você ficar com esse rancor e com essa mágoa no coração, dizendo que você não dá conta, que o seu sentimento é mais forte que você até queria. Tem hora que você diz assim: eu perdoo, mas de repente vem aquele sentimento ruim, aquela amargura que azeda você e faz você estragar tudo de novo. Eu dizia: não venha com essa conversa fiada. Se o azedume, a amargura do erro do outro está arrancando você, é porque você está dando mais autoridade para o erro do outro dominar seu sentimento do que autoridade para a palavra.
Se você deixar a autoridade da palavra entrar na sua vida, ela vai te qualificar para toda obra boa, e você nunca mais dirá que não dá conta de perdoar. Tá claro? Você nunca mais dirá que não dá conta de ter paciência. Você nunca mais dirá que não é capaz de ser solidário com quem sofre, de ter compaixão de quem precisa da sua compaixão. Acabou. Ela te qualifica, ela te torna perfeita, perfeito. Acabou a desculpa esfarrapada que eu não dou conta. Agora passa a página. Ai, Senhor, restaura-nos por essa palavra. Olha que coisa impressionante, veja comigo. Capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço. Domingo passado Paulo falou desse jeito para Timóteo, hoje de novo. Paulo vai recordando o creio, a profissão de fé, partes da profissão de fé. Ele vai recordando: rapaz, você reza o creio em Deus Pai. Olha o que é que você reza, rapaz. Você reza uma coisa e faz outra, rapaz. Diante de Deus, de Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, em virtude da manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço. Leia comigo, igreja, firma. Reage ao horário de verão e ao calor, igreja. Brada: eu te peço com insistência. Eu te peço com insistência. Reage, acorda e levanta a mão para o céu. Eu te peço com insistência. Eu te peço com insistência. Leia. Proclama a palavra. Proclama, sabe o que significa? Leia a palavra em voz alta. Ó, que você for rezar na sua casa, no seu trabalho, leia a palavra em voz alta. Proclama, leia a palavra. Insiste, oportuna ou importunamente. Insiste. Deu oportunidade para você falar, fale. Mas se não deu oportunidade para você falar, fale também. Aceite ser chamado de chato e de aborrecido. Seja importuno. Quer ouvir, eu vou falar. Não quer ouvir, eu vou falar a si mesmo. Tem pai e mãe que acorda domingo ou domingo à tarde, fala: filha, filho, menininho de 8 anos, 9 anos, vamos preparar para ir para a missa. O menino torce o nariz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fala: ai padre, cada vez que vinha para a igreja era uma tortura, deixei para lá. Tem pai e mãe que um nariz torcido de filho tem mais autoridade na vida dele de pai e mãe do que a palavra de Deus. Proclama, insiste, oportuno ou importunamente. Você quer ouvir, vai ouvir. Não quer ouvir, vai ouvir a si mesmo. Quer rezar, vamos rezar. Não quer rezar, vai rezar a si mesmo. Quantos de nós mais velhos só estamos na igreja hoje porque tivemos um pai, uma mãe, uma madrinha, um padrinho, um vô, uma avó que foi quase aborrecido na vida nossa, insistindo conosco? Quem teve essa graça de ter alguém insistindo na sua vida? Dê uma salva de palmas para aqueles que te insistiram. Seu vô, seu pai, sua mãe. Quer ouvir, vai ouvir. Não quer ouvir, vai ouvir a si mesmo. Tá calor, vai ouvir. Tá frio, vai ouvir a si mesmo. Leia. Olha que coisa impressionante. Argumenta, pai, argumenta, mãe, argumenta. Não vale uma fé da autoridade, é assim porque é assim, tem que ser porque tem que ser, não. Tem que ter argumento. Tem que sentar no chão e passar horas e horas e horas argumentando. Leia. Argumenta. Repreende. Você não vai se comportar mais assim. Você não vai mais fazer isso. Você não vai mais ficar diante do computador tanto que você quer, com o celular na mão tanto que você quer. Repreende. Leia. Aconselha. Tem um teórico, um estudioso no Brasil, o Augusto Cury.
que ele está trabalhando uma tese muito polêmica, que tem dado muita discussão hoje. Até uma pessoa de igreja falou para mim: ah não, mas essa tese dele não é tão aceita assim não. Eu falei: ah, nem Freud é aceito nas universidades com tudo. Mas ele diz o seguinte, que hoje existe médicos, psiquiatras, fazendo o diagnóstico errado. Tem uma criança inquieta que não quer estar dentro de casa, que não quer estar na sala de aula. A mãe e o pai recebem umas advertências graves da escola. Tem mãe que passa em 8, 10, 15 médicos, doidinha para conseguir um laudo médico que faz o diagnóstico de que o filho é hiperativo, tem transtorno bipolar, que mais o nome dos trem? Hiperativo, déficit de atenção. Aí ele diz: não, tem uma outra doença que não estão sabendo diagnosticar. Ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Diz que as crianças estão ficando com uma síndrome do pensamento acelerado. As crianças não quietam, porque os pais, as mães, e vô e vó também, acelerem e dá para os meninos e meninas o tempo inteiro alguma coisa para eles brincarem, distraírem o tempo inteiro. O computador, o celular, a televisão, o tempo inteiro, até dentro da igreja com fone de ouvido, o tempo inteiro acelerado. Os joguinhos de videogame nem se fala, ele diz. Ele defende a tese que nós temos que parar de dar muito presente para as crianças. Porque o fato da criança receber um presente, nem brincar com ele direito, nem saber como é que ele funciona, já ganha um outro que vai ficando aquele acúmulo. Aquilo vai dando nele um sentimento de que não está usufruindo, vai acelerando, e fica todo mundo doido e pirado, noiado. Mas eu vou pegar pesado. Não é só criança que está com a síndrome do pensamento acelerado, não. Tem um monte de véia e véia com pensamento acelerado. Esses dias eu estava na roça, fui celebrar na roça, com a família de amigos, que eu tinha liberdade, claro. E estou vendo, a gente está lá conversando, convivendo, toda hora, duas véias saíam, ia lá perto do curral, tinha um tronco de árvore caído bem alto. Essas véias, maior dificuldade, subia, com o joelho ruim, subia, pegava o celular e elas ficavam tentando achar sinal. E cada hora que elas desciam, falava assim: ixi, a Luzia está com pressão alta. Ixi, o fulano bebeu o remédio de diabetes dele, não está boa. Ixi, o menino ontem chegou uma certa altura, eu chamei as duas com liberdade que eu tinha, falei: desacelera, comadre, você está na roça, deixa o diabo do zap para o inferno. Você ficar sabendo o que está acontecendo na cidade não vai mudar nada. Restaura sua paz, sua quietude aqui nessa roça, para a hora que você voltar, você ter condições de enfrentar o que tiver lá. Mas restaura sua paz aqui na roça, criatura. As véias com a síndrome do pensamento acelerado não desliga. Os velhos não desligam. E isso é obra diabólica que o sistema põe em nós, para não deixar a gente desligar, para o sistema controlar a gente. E a gente não tem o controle da situação nenhuma, porque a gente fica tão preocupado antes, tão ansioso antes, tão estressado antes, que quando o problema acontece, a gente já está esgotado e o problema leva a gente. Isso existe? A oração não é para você mudar Deus. A oração não é para convencer Deus de dar a você o que você quer. A oração não vai mudar, às vezes, o resultado do exame, do diagnóstico, mas a oração vai preparar você, qualificar você, capacitar você para enfrentar o que vier. Está claro, igreja? De verdade? A partir de hoje você não reza mais para você ter o controle da situação. A partir de hoje você reza para que Deus tenha o controle da situação, inclusive o controle da sua ansiedade. Combinado? Está claro? Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Crianças, vocês também, incline a cabecinha. A palavra de Deus é para educar e para repreender a inquietação de vocês também. Vamos lá? Incline a cabecinha, põe a mãozinha no coração e peça ao Papai do Céu para dar a você
a educação que você precisa, a ciência, o conhecimento da verdade. Peça ao Senhor a graça de você ser homem e mulher perfeitos, qualificado para toda boa obra. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor para devolver você para sua casa hoje, para sua família, para o seu trabalho, qualificado para tudo que Deus quer de você lá. Fale com Ele. Peça para Ele te educar, te repreender, te ensinar. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Com Jesus Fiquemos de pé. tudo pode ser mudado Deixe o folheto no banco. pela força Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. da oração. Reze Com Jesus tudo do seu pode jeito. ser mudado. Ou se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, o Senhor não nos deixa esperando. O Senhor nos socorre bem depressa, antes que o peçamos, antes que gritemos. O Senhor veio em nosso auxílio, em nosso socorro. Na cruz, o Senhor ofereceu para nós a salvação. Jesus, abre minha mente, abre meu coração, abre meu espírito, para que eu compreenda o que é a salvação e seja perfeito nessa graça da salvação que o seu sangue me garantiu. Jesus, dá-me a graça de entender esse mistério da salvação que brotou para nós da sua oferta na cruz. Sua entrega na cruz é a perfeita oração que chegou ao coração do Pai, que devolveu para nós a vida, que perdoou nossos pecados e nos resgatou para o seu reino. Jesus, põe em mim
esse consolo, essa certeza, essa alegria da salvação. Faz de mim uma criatura nova, que vive guiada somente pela gratidão, pela confiança na fé, porque o Senhor me amou, deu a vida por mim, me salvou. Jesus, eu quero enfrentar todas as minhas responsabilidades, todas as tribulações, e quero que nada tire de mim esta confiança, esta serenidade de viver na sua presença. Preenche meu coração, minha vida desse consolo. O Senhor já fez tudo por mim, já fez tudo por nós. Obrigado, Jesus. A oração não é para mudar a Deus, mas a oração é para me aperfeiçoar e me transformar no que Deus quer, no que Deus pode fazer. Transforma-me. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e peça a Jesus a graça de você ser transformado pelo poder da oração. Peça a graça de você viver a busca dessa confiança na oração que te muda, que te transforma. Jesus, tudo pode ser pela força da oração. Com Jesus, Ainda que lá fora tudo continue do mesmo jeito ou pior, você vai sair da igreja confiando, acreditando no amor de Deus, porque pela oração o Senhor mudou você. E se o Senhor me mudou e mudou você, Ele já começou a criar um novo céu e uma nova terra. Ele vai mudar tudo lá fora, porque Ele mudou a mim e mudou a você. Amém. amém, Amém. amém. Amém.